O deputado federal Gustavo Gayer afirmou, após conversa por telefone com Elon Musk, que seria falsa a narrativa de que o bilionário, dono da rede X, teria desistido de defender a liberdade de expressão no Brasil ao seguir determinações do ministro Alexandre de Moraes. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois, a disputa seria sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuários, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial começa a definhar, a atrofiar, e esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância, ele morreria. Então não haveria mais porquê. E ela é como se fosse um organismo vivo, que precisa de oxigênio, de sangue, senão morre. Então ele aceitou essas condições temporariamente. Ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente, até porque mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela plataforma em si. Pois é, Piotr, a gente tem discutido isso acompanhado de perto. O fato é que Elon Musk decidiu cumprir as ordens do ministro Alexandre de Moraes, já pagou as multas, bloqueou alguns perfis que foram indicados, ordenados, melhor dizendo, pelo ministro Moraes, e deve indicar um representante legal muito em breve. O ministro deu 24 horas, que deve finalizar na noite de hoje, já contratou um escritório brasileiro, isso deve ocorrer aí nas próximas horas. Muita gente entendeu aí como um recuo do dono da Rede X, e agora a gente tem esse relato do deputado Gustavo Gayer, que teria conversado aí com Elon Musk por telefone. Bom, então vamos só ajustar uma expressão, talvez. O Elon Musk estaria agora cumprindo ordens da justiça brasileira, porque as decisões do ministro Alexandre de Moraes passaram pela primeira turma, em que pese o fato do absurdo de ser contra a liberdade de expressão, contra a Constituição. Bom, tudo isso a gente já falou. Mas aí nós temos qual seria a alternativa para Elon Musk numa situação como essa, para a volta do X. Porque imaginar que a justiça brasileira vai voltar atrás e dizer assim, nada disso que eu fiz, em que pese o fato de que sim, todos nós entendemos e todo mundo está vendo como as coisas estão acontecendo, todo esse ativismo do Supremo, e um ativismo não só sobre os outros poderes, como também um ativismo contra a Constituição, os direitos fundamentais da Constituição. Bom, nós sabemos disso. Fato é que nós não temos hoje uma rede funcionando no Brasil. E mais que isso, temos, a espada da justiça no pescoço de cada um, na cabeça, para cortar a cabeça se você fizer, tanto que já tem, de novo, o que é outro absurdo, uma determinação do ministro Alexandre de Moraes para a Polícia Federal investigar quem usou o X durante a proibição, como se isso fosse um crime. Pode ser uma desobediência adiante, mas esse crime todo, para pagamento de 50 mil, ontem o Augusto comentava aqui, como é que ele chega nesse valor? Por que 5 milhões? Bom, ninguém sabe. Porque se não está tipificado na lei, qual é o argumento? Porque quando você tem uma punição em determinados casos, é de 5 a 10 salários mínimos, até 10 salários mínimos, e aí o juiz vai lá e arbitra. Não, neste caso é menos grave, só 2 salários, mas 5 milhões. O caso do PL, se lembra, foi 22 milhões, que é o número do partido. Não é coincidência, convenhamos. Mas, enfim, o que talvez tenha havido, e eu vou só reafirmar o que eu disse aqui ontem, inclusive, é que isso parece claramente um acordo mediado por advogados. O escritório contratado aqui no Brasil disse, olha, a situação no Brasil é essa, estamos sim sob uma ditadura. Estou imaginando que essa foi a conversa do grupo de advogados com o cliente, no caso o Elon Musk e o X. E vivemos hoje numa ditadura no Brasil. Ponto. Isso é ponto pacífico. Não há mais devido processo legal. O que a gente pode tentar buscar é um acordo. Um acordo de saída para que o X volte. E o que é inegociável para o Supremo, neste caso, já não é mais só o Alexandre, é o Supremo, vamos aumentar essa responsabilização aí, é que, olha, tem que derrubar determinados perfis porque o Supremo acha que aquilo é ofensivo. Não é dentro da lógica da liberdade de expressão. Mas, enfim, voltando ao
da realidade que está posta. E também que tem que ter um representante legal. O que eu suponho que talvez esse acordo tenha sido feito com o Supremo não vai prender, porque o risco era esse, só tirou o representante do Brasil porque havia risco de uma prisão completamente arbitrária e sabe-se lá como é que seria solto esse representante do X. Então isso e a volta da plataforma. Agora, tudo isso só se confirma se a plataforma voltar. É rápido. Se não voltar, bom, aí é um acordo de um lado só. Alexandre, estou curiosa para ouvi-lo aí, sua análise sobre essa semana. Tiveram vários desdobramentos aí desse episódio envolvendo Elon Musk, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Aparentemente, Elon Musk decidiu acatar as ordens da primeira turma da Justiça Brasileira, deve indicar um representante legal aqui no Brasil para a rede em breve. E aí nessa conversa chama atenção, né? O Geyer fala que ele disse temporariamente vamos acatar aí as ordens do ministro Moraes, que ele entendeu que é melhor ter o X funcionando no Brasil ainda que com algumas restrições do que nós ficarmos sem a plataforma, que é uma plataforma importante aí para o debate político. Bom, vamos direto ao assunto, deixando de lado os eufemismos, né? Se tornou um embate pessoal entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. E Moraes ganhou. Porque Musk, embora tenha dito que não ia cumprir, que não podia bloquear fulano, porque isso contraria a lei brasileira, que não podia bloquear ninguém porque, afinal, contraria a Constituição brasileira, vai bloquear, ou já bloqueou, pagou a multa, bloqueou para voltar. Qual era, não sei se foi com os advogados ou não, mas qual era a perspectiva disso tudo? Elon Musk deve ter pensado, vale a pena ficar fora do Brasil? 22 milhões de seguidores, atendendo a 22. Vale a pena? Fico fora do Brasil, se continuar essa briga. Ou eu cumpro e volto ao Brasil. E aí ele pode usar o argumento de que eu volto, poder dar liberdade de expressão a 22 milhões de brasileiros que têm essa forma de se comunicar, de interagir, para usar um termo, né? Acho que foi isso que aconteceu, e com repercussão mundial, houve desgaste para o Brasil, houve a posição da Casa Branca, né? Houve a posição no Parlamento Europeu, o Brasil sendo citado como exemplo de país que não respeita a liberdade de expressão, né? E tem essa história aí da multa também. Multar a pessoa que não está no litígio. A pessoa é vítima do bloqueio, né? Ela, como vítima de um bloqueio, vai procurar a saída, né? Agora mesmo, no início do programa, eu estava num equipamento que não funcionou, eu fui para outro equipamento para continuar conversando com vocês, né? Então, no fundo, né, repetindo, muita gente não gostou que acontecesse. Moraes venceu esse round com Musk.